Bom dia Sérgio, bom dia de Noan, Bom dia. bom dia Delmo, tudo bem? Alô? Alô, tá me Opa, ouvindo? tô ouvindo. Tá me ouvindo direitinho? Tudo tranquilo. Tá. Bom dia Diogo, Bom tem dia, dois Fred, tudo Diogo? bom? Tem dois Diogo? Tem dois, tem dois, É? tem dois. Um para o vídeo e outro para o áudio. Ah, é? Ok. Delmo, se você não se importar, a gente espera 2 minutinhos para entrar mais gente, que a Pode lista esperar. de... Podíamos atrasar uns 10 minutos se for o caso, para ter mais calma para fazer. Tem Não, problema. acho que uns 5 minutinhos está bom, se você Não tem concordar. problema. Claro, pois não. Eu só queria te pedir o seguinte, para não esquecer de botar a apresentação Não, que tá contigo já. Aí pode eu vou deixar. comentando. Tá, A perfeito. Priscila já está a postos ali com a tua apresentação. Só para esperar um pouco. Enquanto isso, a gente vai dando uma conversada, né? Nessa reunião de hoje, eu não sei se a Eunice vai conseguir chegar, mas eu tenho até que falar com ela, porque a gente ficou na última reunião de trabalhar a questão da mobilidade urbana num próximo encontro, né? Eu creio que no encontro de maio, a gente pode fazer uma discussão sobre o que o Delmo vai apresentar hoje, né? A gente começa a discutir hoje, depois, na reunião de maio, a gente pode dar uma sequência para até que a gente possa definir, de acordo com o que o Delmo apresentar, que tipo de ação a gente pode promover para auxiliar em alguma coisa, né? Então, acho que a gente acho que carece uma discussão ou deixa isso para a gente fazer no grupo. Mas eu acho que na reunião é mais negócio. O grupo fica meio disperso, né? Nem todo mundo entra na mesma hora, então é meio complicado. E a gente poderia começar, finalizar esse período com esse painel sobre mobilidade urbana que foi sugerido pelo Diogo, inclusive, né? Pelo Diogo, pela Eunice, todos concordaram na última reunião, né? Que seria um trabalho bem interessante. E a gente já pode começar a pensar, já que é para junho, a gente já pode começar a pensar na, na, na modelagem desse painel, né? Na modelagem desse painel, para que a gente possa dar sequência ao trabalho, correto? Então, eu acho que seria bem interessante. A Aldelma acabou de colocar aqui uma, um, um, Um uma outro assunto de ferrovia. outro assunto sobre ferrovia. Não, pode botar no grupo, Delmo. Você está no grupo, né? Eu Ah, botei já. ele mais. Tá, Tinha colocado. tá. Ok? E a gente deixa para o segundo semestre, a gente já pode até ir pensando em iniciar o segundo semestre com a questão das estradas, né, e com a pauta de navegação de capotagem que o Júlio Loureiro trouxe. Então, a gente já pode já planejar o nosso ano e, à medida que a gente for tendo essas temáticas, a gente vai criando estratégias para que nós possamos colaborar de alguma forma, possamos refletir e colaborar de alguma forma com os temas. Tá ok? Bom, eu também não quero atrasar muito, porque todo mundo tem algo para fazer depois, né? Então, vamos esperar só mais uns 2 minutinhos. É interessante porque na lista de inscrição tem bastante gente, né? Na lista de inscrição tem 16 inscritos, mas, mas é assim mesmo. Vamos para esperar mais uns 2 ou 3 minutinhos.
Bom, o Delmo voltando, a gente dá início, tá? Lembrando que aqui estão o Reinaldo e a Dinoan, fazem parte do grupo de agronegócio, né? Que foram convidados, né? Não foi só os dois convidados, foi o grupo todo, mas por enquanto só tem os dois. Também foi convidado a Câmara Setorial de Políticas Públicas para participar desse painel, tá? Delmo, para a gente não atrasar muito, vamos começar. Quem for chegando vai se inserindo no contexto, tá bom? Então, posso começar? Posso pedir para começar a apresentação? Por favor. Priscila, por favor, se você puder. Eu até, enquanto a Priscila coloca a apresentação, eu queria fazer um rápido comentário sobre. Eu botei duas mensagens, dois posts hoje no WhatsApp aí do Conselho, a respeito de um projeto. Que é o seguinte: a questão das ferrovias, ferrovias de carga, elas são interligadas a nível nacional, né? E existe sempre um equívoco muito grande das pessoas imaginarem a ferrovia como sendo um, um fator de agilização do desenvolvimento preliminar. As pessoas ficam muito imaginando como é que funcionavam as ferrovias no tempo do Faroeste ou no tempo da antiga Leopoldina, há 100 anos atrás, né? E esse pensamento ele foge da base econômica, porque uma boa parte do papel que a ferrovia fazia nesse passado, distante, por sinal, ele foi substituído pelas rodovias e pelos caminhões. E que em muitas situações, evidentemente não é em todas, né, mas em muitas situações, o transporte rodoviário fica muito mais ágil e mais barato. Então, esse sim é o fator de penetração econômica via transporte. Você, por exemplo, tem uma imensa produção hoje de soja no Mato Grosso, na região de Sorriso, né? Vai para Cáceres e tal. Mas isso, por mais de 30 anos, foi sustentada essa viabilidade de produção a partir de estradas, muitas vezes precárias, e do caminhão, né? E existe então essa confusão, e aí o pessoal fica um pouco equivocado no papel que a ferrovia deve desempenhar. Esse, 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 esses dois posts que eu botei no WhatsApp do Conselho dizem respeito a uma grande perda de fato de oportunidade para o Rio de Janeiro e para o Brasil a médio e longo prazo, que é ter abandonado a defesa da ferrovia transcontinental EF-354. E os baianos, muito ágeis, estão enfiando goela abaixo no país o projeto da FIOL 1, 2 e 3, que é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que não tem carga e que economicamente não é viável, né? E vai custar caro para o país esse erro, né? Então, nós às vezes estamos polemizando em cima de um assunto da ferrovia Rio-Vitória, que tem a parte principal do seu eixo, nesse momento, equacionada pelo Ministério dos Transportes, e estamos abandonando a grande solução logística que é para uma boa parte do Centro-Oeste e fundamental para o Sudeste brasileiro, tá? Bom, então a nossa apresentação hoje é sobre a EF, Estrada de Ferro 118, Ferrovia Rio-Vitória, que é como essa ferrovia é denominada no Plano Nacional de Viação, né? O PNV, que é o Plano Nacional de Transporte, no final das contas. Vamos para o próximo slide, por favor? Isso. Então, complementando o que eu falei da FIOL agora, né? Esse daí, vamos dizer assim, é o mapa das ferrovias troncais brasileiras para o futuro que foram anunciadas pela União. É, São ferrovias com volumes muito grandes de carga, e vocês estão vendo que o objetivo é pegar a parte central, essa coluna vertebral ferroviária no Brasil, que já existe em boa parte constituído pela ferrovia Norte-Sul,
que é essa que está aqui no meio. O meu cursor vocês não vão conseguir ver, mas é que está cortando o Brasil de norte a sul, que tem uma grande parte dela implementada, e o restante dessa cruz, ela liga o interior do Mato Grosso ao litoral brasileiro, passa em Rondônia e, teoricamente, vai bater lá no Peru, nesse porto, provavelmente próximo a esse porto novo que os chineses fizeram no norte do Peru, inauguraram recentemente, né? E aí aparece com destaque a FIOL 1, 2 e 3, que é uma ferrovia que o governo começou a implantar. A FIOL 1 fez uma boa parte, a FIOL 2 ele começou a construir, mas tem pouca coisa, e a FIOL 3 não existe. Inclusive, foi objeto de uma mudança de projeto recentemente, de projeto não, né? De ideia recentemente, aonde o projeto de obra que já estava pronto da FIOL 3 foi jogado no lixo para fazer uma puxada dela para o lado esquerdo, para pegar perto ali na norte-sul de Mara Rosa, tá? Então, o Rio de Janeiro está abrindo mão de brigar por uma coisa extremamente viável no médio e no longo prazo, que é a 354, e os baianos, com muita astúcia, estão agindo para priorizar a FIOL 1, 2 e 3, que é uma ferrovia de pouca viabilidade e sem porto, sendo que a 354 ela está ancorada em cima do Porto do Açu, que existe. Então, a ferrovia que se começou a construir na Bahia, que é a FIOL 1, ela não tem porto, e o porto custa no mínimo a primeira etapa dele, 6 bilhões de reais. E nós estamos abrindo mão da 354 sem brigar por ela, com o Porto do Açu, que é um monstro que está pronto, né? Então vamos ao próximo slide. É, Quem quiser saber mais sobre isso, depois lê esses slides, que o objetivo da nossa palestra não é a FICO, não é a FIOL, né? A FICO é uma ferrovia que a Vale do Rio Doce vai entregar para o governo federal nos próximos 2 anos, que é a FICO 1, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que corta, é uma conexão entre a ferrovia Norte-Sul, que é aquela troncal no Brasil Central, né, na altura de Mara Rosa, em Goiás, e que vai até a localidade de Água Boa, já numa área de produção importante de soja, e a FICO 2 sobe mais ainda, entrando nessa linha. Então, vamos lá. Esses são os principais projetos anunciados pela União, e isso é importante pelo seguinte: o dinheiro de investimento é um recurso finito, muito curto no Brasil, é um dinheiro pequeno, né? O governo, uma estratégia muito interessante, ele forçou uma repactuação em cima das concessões, das grandes concessões ferroviárias de carga que já tinham sido é, estendidas num acordo com o governo federal na administração anterior, né? Mas como ficaram alguns pontos que os concessionários não cumpriram de forma adequada depois dessa renovação antecipada, o governo federal agora, então o Ministério do Transporte, resolveu cobrar a diferença dessa conta. E o dinheiro de investimento de ferrovias, ele basicamente, ele só vem dessas renovações. Então tem alguma coisa como 13, 18, 17, 18 bilhões com a Vale do Rio Doce pela renovação. Existe mais 3 bilhões e tanto com a MRS. Existe alguma coisa com a Rumo, a LL, eventualmente com a FCA, não é? Mas esses recursos ainda não entraram. De qualquer maneira, o dinheiro não é suficiente para fazer frente a todo aquele volume de obras que eu mostrei, de novas ferrovias que eu mostrei para vocês. Os projetos que a Bahia está pleiteando, eles são projetos que montam sozinhos a 30 bilhões de reais, que é dinheiro numa linha da FCA entre Belo Horizonte e Jequié, e lá indo Aratu e tal, e mais a FIOL, 30 bi. Então não adianta, gente. Fora isso, tem outras ferrovias que têm que receber investimentos dessa repactuação, seja em Minas Gerais,
seja em São Paulo, seja no Rio Grande do Sul, seja no Nordeste. Então, não adianta a gente pleitear o que não tem uma base econômico-financeira sustentável, tá? E isso é, na minha opinião, o foco da nossa apresentação da Ferrovia 118. Estão alguns equívocos sendo levantados em pontos que não têm sustentação econômico-financeira. E nós não podemos perder ou atrasar o que está certo para discutir o que tem pouca sustentação econômico-financeira. Então, vamos ao próximo slide. Esse slide anterior serviu para mostrar para vocês, os dois últimos, né, que o governo federal tem um plano bastante ambicioso de ferrovias e o plano é imensamente maior do que a disponibilidade de dinheiro, né, principalmente de recursos públicos. O privado, ele só coloca recurso aonde ele tem certeza que vai ter o retorno financeiro. Não cabe ao privado olhar o retorno econômico num primeiro momento, porque o que paga a conta do investimento e da operação é o financeiro. Ao país e à sociedade, impactam muito fortemente o econômico. Isso é o que traz de resultado prático para o país. Então, os bons projetos têm que conseguir somar essas duas perspectivas. Por quê? Como o governo não dispõe de recursos para um plano que está sendo cogitado de 100 bilhões de reais e que ele possivelmente vai ter muita dificuldade de chegar e vai levar vários anos para chegar em 30 bilhões de reais de outorgas financeiras, né? É, enquanto a gente não encontrar projetos que você consiga casar o econômico com o financeiro, vai se perder tempo e às vezes se perde oportunidade. Então, isso é um documento oficial da NTT, é uma declaração de rede. É mais ou menos, isso aí faz todo ano, 2017, 2018, 2019, o concessionário tem que fazer e mandar para a NTT, ela verifica e comprova. Mas eu já botei esse de 2017 quando começaram as discussões a respeito da renovação da FCA, da Ferrovia Centro-Atlântica. Essa empresa concessionária, ela tinha cerca de 8.000 quilômetros aproximadamente de ferrovias no Brasil, que foram entregues a ela em 1997, contrato assinado em 96, né, por um prazo de concessão de 30 anos que se esgota em agosto do ano que vem, de 2026. Então, quando essa malha de 8.000 quilômetros foi devolvida, haviam cerca de 850 quilômetros, pouco mais de 10% dela era no estado do Rio. E esses 850 quilômetros no Rio de Janeiro, de fato, tinham uma parcela importante ainda em condições operacionais, né? Havia um pequeno problema que na área de logística, transporte, é um fundamento crucial. Essas ferrovias em território fluminense, em grande parte, ou tinham pouquíssima carga no território fluminense ou nenhuma carga, né? Ou nenhuma carga. Vou dar como pouquíssima carga, por exemplo, a ferrovia Rio-Vitória, né? Operada pela FCA, que na verdade a única carga que ela tinha nessa operação era combustível entre a Reduc e Campos. Então ia lá seguidamente o trem de combustível, era a única carga. Essa carga por si já era absolutamente inviável de manter a rentabilidade mínima sequer para cobrir os custos da operação nessa malha. E o trecho de Campos até Vitória, carga zero. Uma era pequenininha e a outra era zero. A mesma coisa no trecho Angra-Barra Mansa, tinha alguma operação de carga, mas também era pouca, né? Vamos dizer que era tão fraco quanto o de Campos. E outros trechos da FCA em operação no Rio de Janeiro, eles tinham condições operacionais, mas não tinham carga nenhuma, né?
E, além disso, haviam alguns trechos ainda que estavam sem operação e com um estado precário de manutenção já há vários anos, tá? Então, é, em 2013, saiu uma resolução da FCA, falando de regras de devolução de trechos sem viabilidade econômico-financeira. Isso, na prática, só aconteceu em 2019, quando foi assinado um acordo entre o Ministério da Infraestrutura, hoje Ministério do Transporte, né, o Ministério Público Federal de Minas Gerais e a concessionária FCA. Então, foi feita uma devolução de 750 quilômetros de linhas da FCA, parcela delas no Rio de Janeiro, alcançando 150 quilômetros, que era justamente aquela linha que passava por Paz Leme, né, indo um lado, seguindo em direção a Três Rios, né? Essa linha foi devolvida, trecho antiga Leopoldina, com 150 quilômetros, dois 750 quilômetros que foram devolvidos. Na época, nós pleiteamos ao Ministério dos Transportes, da Infraestrutura, desculpe, que o próprio Ministério investisse esse recurso proporcional, porque cada devolução tem uma indenização. Esses 750 quilômetros resultaram na indenização, que vem sendo paga ainda pelo concessionário FCA, ao governo federal, de 1 bilhão e 200 milhões de reais, que era o que foi valorado, que é o que a FCA tinha que pagar ao governo, devolvendo esses 750 quilômetros pelo estado de conservação precário ou muito precário com que foram devolvidos, né? Na proporção, 150 quilômetros eram dentro do território fluminense, o Rio de Janeiro deveria ter recebido, em tese, 200 milhões de reais de investimento em ferrovias, que é o que nós estávamos pleiteando, em pequenos trechos de ferrovias, como, por exemplo, o trecho turístico que havia antes, Angra-Lídice, de grande sucesso, em Paraíba do Sul, Cavaru, né? Lá em Paraíba do Sul, Três Rios, e, e mais alguns dois trechos pequenos. O Ministério não concordou, porque entendeu que isso ia ser um uso inadequado do recurso, porque não havia nada que garantisse que, se esses trechos fossem recuperados, eram trechos curtos para exploração turística, que haveria viabilidade financeira de sustentá-los depois, né? E esse recurso, então, acabou não retornando ao Rio de Janeiro. Ele acabou sendo, no final das contas, direcionado indiretamente à ampliação do metrô de Belo Horizonte. E, de fato, dos 750 quilômetros, 400 e tanto eram em Minas Gerais. Bom, mas o estado do Rio, pegando dados do ano 2020, o PIB do Rio de Janeiro era de 753 bilhões de reais, né? O Rio de Janeiro tem um PIB com a maior parte do país assentado fortemente no setor de serviços, né? E Porto está dentro do setor de serviços, ferrovia está sendo do setor de serviços, por exemplo, além do comércio e tal. E as ferrovias, então, têm esse peso, teriam esse peso no setor de serviços. O PIB do Rio de Janeiro, nessa época, a população era 17 milhões de habitantes, com uma área de 43 mil quilômetros quadrados. O Rio de Janeiro tem um litoral muito extenso, por isso tem um número de portos importantes muito grande, com conexões rodoferroviárias, né? Temos 630 quilômetros. O resumo desse assunto na época, está escrito 2017, mas isso na prática só se configurou em 2019. Por quê? Eu entendo que uma devolução ela só está completada quando você faz o acordo financeiro da indenização. Antes é só papel, né? Então, em janeiro de 2020, se não me falha a memória, a FCA começou a pagar esse 1 bilhão e 200 ao governo federal em parcelas, em 60 parcelas mensais consecutivas. A primeira era de 26 milhões, se não me falha a memória. E aí é que ela começou a pagar. O acordo foi feito entre novembro e dezembro.
Ministério da Infraestrutura, o Ministério Público Federal de Minas e a FCA, e eles em seguida começaram a pagar e vem pagando. Está acabando já daqui a pouquinho. Evidentemente, hoje já não é mais os 26 milhões que esse dinheiro foi sendo corrigido mensalmente. Mas o retrato do Rio de Janeiro eram, vamos dizer assim, em 2020, quando o dinheiro começou a ser pago, ou 2019, quando o acordo foi firmado, tá, de pagamento, o Rio de Janeiro tinha 400 quilômetros de ferrovias ativas de carga, todos os 400 quilômetros da concessão da MRS, que é Rio, São Paulo, Belo Horizonte, não tem nada a ver com a FCA, e ele tinha 730 quilômetros de ferrovias inativas da FCA, mais 153 quilômetros que tinham sido devolvidos financeiramente naquele momento, né? Então, se você somar os três, vocês vão ver o que o Rio de Janeiro tinha de ferrovias, por exemplo, de carga, em 1987, quando começou a concessão da MRS e da FCA. 400 com 700, 1.130, com mais 100, 1.230, com mais 53, 1.283. Era um retrato de densidade ferroviária muito boa. Mas mesmo assim, se a gente fizer um outro tipo de conta de densidade, 60% da área do estado era totalmente desprovido de acesso ferroviário. O que isso quer dizer? Isso não quer dizer muito. Por quê? Você só bota a ferrovia onde você tem carga de fato para transportar, né? Vamos ao próximo slide. Bem, nós tínhamos um plano, né? Quando nós estávamos na Secretaria de Transporte, no caso, eu trabalhava lá, o Diogo trabalhava lá, né? Eu era o subsecretário, depois fui secretário, né? Nós tivemos a preocupação de fazendo todos os planos setoriais para o Rio de Janeiro, na área de transporte e mobilidade. O Rio de Janeiro tem todos os planos. Eventualmente, alguns planos precisam ser atualizados ou não, que é o caso, por exemplo, do plano de mobilidade metropolitana, porque com a crise econômica e política de 2014, 15, 16, que desagou em 17 e depois com a Covid, principalmente na mobilidade, as coisas mudaram muito. Na carga não mudaram tanto. Os projetos de carga são projetos diferentes dos projetos de, de mobilidade urbana. Então, nós tínhamos e temos um plano, que é o Plano Estratégico de Logística e Carga do Estado do Rio de Janeiro, que foi feito em 2015, mas com todos esses eventos econômicos que aconteceram, econômicos e políticos, não é? Esse 2015, que ele tinha uma visada de 30 anos até 2045, ele podia tranquilamente ter sido arrastado para 2024 ou 25, com pouca diferença entre o que estava previsto, tá? Então, temos um plano atualizado. O problema do Brasil e do Rio de Janeiro, por exemplo, é que o plano tem que ser bom, o plano tem que ser completo, mas o plano tem que ser seguido. E nós temos uma prática de não seguir o plano, né? Então, não existe plano que resista a não ser seguido. Você fazer ações aleatórias sem pensar no efeito do conjunto, né? E da sinergia entre os negócios. Então, as principais dúvidas e questões que nós temos na parte de logística e carga do Rio de Janeiro estão explicadas nesse documento muito extenso, que levou quase 3 anos para ser feito, com grandes pesquisas de origem e destino, volumetria e tudo, né? Financiado pelo Banco Mundial, acompanhado pelo Banco Mundial, aceito pelo Banco Mundial e elogiado até hoje pelo Banco Mundial, tá? A mesma coisa, nós temos um plano de aeroportos, né, dos aeroportos pequenos, exceto o Galeão e Santos Dumont e Jacarepaguá, os aeroportos que atendem o interior do estado e a região metropolitana. Nós temos um plano de mobilidade urbana, também financiado pelo Banco Mundial, esse sim, dado aos eventos e a mudança de deslocamento, de desejo de deslocamento das populações aqui na região metropolitana, esse tem que ser revisado, mas nós temos plano para fazer tudo.
tem um plano metroviário, tem tudo. Vamos ao próximo slide. Esse plano vale a pena depois, eu não sei, mas acredito que o site da Secretaria de Transporte ainda tenha o PELC lá para consulta. É um plano muito extenso, tá? Ele tem milhares de folhas de estudos, todos os projetos detalhados. Tá Então vamos a. difícil pegar lá, Delma. Tá É, difícil. Não... Eu outro dia tentei e não consegui. Tive que ir lá nos meus arquivos buscar. isso é uma pena, porque é um plano É, oficial que o Estado do Rio gastou dinheiro do financiamento do Banco Mundial, né? sim, Bom, sim. bom, então, Desculpa. não, foi bom você falar, né? Isso é uma pena. Se puderem botar de novo no site para consulta, seria adequado, né? Então, isso, pessoal, a renovação da concessão da FCA, da renovação antecipada, ela vem correndo desde 2018, né? E tiveram audiências públicas em 2019, 2020, depois nós tivemos agora, no ano passado, novamente outras audiências públicas. Mas a malha da FCA, basicamente, é essa que está marcado aí, aonde estão aproximadamente os 8.000 quilômetros. Esses 750 quilômetros, eles já estão, que foram devolvidos e estão sendo pagos pela devolução, eles estão fora desse mapa, tá? Mas aí tem aproximadamente 7.200 quilômetros, mais ou menos, tá? A malha da FCA, então, é o que nós podíamos denominar praticamente a malha da antiga Leopoldina, em grande parte, né? Então, é uma malha de bitola métrica, é uma malha de uma geometria muito antiga, que tem uma percolação em áreas do Sudeste em direção ao Distrito Federal muito importante, mas essa malha ela está assentada, na verdade, em três, basicamente, em três corredores. Um corredor que tem como âncora é, o Porto de Santos, que é atendido fortemente por essa malha, essas linhas em azul claro e azul escuro, tá? Ela tem um segundo corredor, que é o que vai para Vitória, no Espírito Santo, que também drena na malha, principalmente azul escuro, e ali na região de Belo Horizonte, ela se utiliza de uma interconexão, uma interligação com a ferrovia Vitória-Minas, que é da Vale do Rio Doce, que deságua no Porto de Tubarão. Então, isso é 95%, 98% praticamente da operação de carga da FCA em termos de volume. É essa corrida para chegar no Porto de Santos e no Porto de Tubarão. E, secundariamente, ela tem duas outras operações, uma que vai em conexão de Belo Horizonte com o Nordeste, através da Bahia, pega até um pedacinho de Pernambuco e de Sergipe, tá certo? Mas que está ancorada parcialmente no Porto de Aratu, lá na Bahia, tá? Essa já é uma parte bastante mais menos carregada dessa malha dele, imensamente menos carregada, e tem uma operação independente aqui entre Arcos, em Minas Gerais, até Barra Mansa e Volta Redonda, aqui no Rio, que é a, o transporte de calcário das minas da CSN em Arcos, em Minas Gerais, que diariamente vai calcário para, para o forno lá da CSN em Volta Redonda. Então, essa é uma operação é, pequena, mas é uma operação vital para o funcionamento da Companhia Siderúrgica Nacional, tá? Bom, então é isso. Essa é a malha da FCA. É uma malha com carregamento pequeno. Existem é, críticas muito consistentes com relação à, à vontade da FCA de ter mantido essa malha mais antiga. É, e aí nós temos duas vertentes nesse assunto que eu queria destacar. Uma vertente é o seguinte: na visão de um concessionário, de um operador de transporte de carga, né, ele vai dar, evidentemente,
a prioridade, a sua atenção para a malha que tem carga ou que tem possibilidade de ter um volume de carga bom, né? E uma coisa é fato, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, dos 750 quilômetros, vamos arredondar, né, de malha da FCA, que sobraram aqui no estado do Rio, que não foram devolvidas, são de uma concessão federal muito maior, não havia nenhuma produção de carga a transportar. Porque a carga que vai para o trem, a carga de natureza ferroviária, ela é diferente da carga rodoviária. O caminhão, ele permite pequenos volumes de transporte do mais variado tipo de carga. Carga geral, a carga agrícola, às vezes até a carga mineral, né? E a carga ferroviária, ela é uma carga que, via de regra, ela é para médias e longas distâncias, de média e alta densidade e volumes, tá certo? Então, nessas regiões no Rio de Janeiro, onde essas linhas passavam e ainda estão lá, alguma parte delas que sobrou, e vou dar um exemplo aqui. O que que o norte do estado do Rio produz de carga de perfil ferroviário? Desconheço. E eu rodo bastante o interior do Rio de Janeiro há muitos anos, né? Os carregamentos não são grandes e assim mesmo são feitos de caminhão, tá? Você passar a carga do caminhão para o trem não é uma coisa simples. Depende de muito de volume, né? De frequências e de densidade. Tanto que, por décadas, a ferrovia 118 não, era anterior o número da outra, né? A ferrovia Rio Vitória Antiga não é número 118, 118 é um novo traçado do Plano Nacional de Viação, tá? Mas essa ferrovia da Reduc, daqui da Baixada Fluminense para Campos e para Vitória, ela tinha volumes muito pequenos de carga no trecho de Campos, e de Campos até Vitória não tinha nenhum, zero. E assim era praticamente, e até numa situação até mais difícil, não é? a, 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 a operação dessas linhas de bitola métrica no Rio. Carregamento nenhum. Bom, mas o concessionário, quando assinou o contrato, ele sabia disso, né? E aí nós vivemos aquele negócio complicado, porque nem havia uma disposição clara do concessionário de devolver, e ele alegava também que não conseguia devolver porque não tinha uma normativa devidamente ajustada que permitisse ele devolver essas linhas sem perspectivas para a União. É uma coisa assim complicada, né? Mas o fato é que o concessionário era responsável por elas, mesmo não tendo carga nenhuma, porque é, alguém imaginar que um concessionário vai botar um trem de carga numa linha para não transportar nada é por ilusão, né? Então, o pessoal esquece um pouco dessas questões de natureza prática, existencial. Não estou falando do contrato legal. Contrato legal, o que ela já devolveu, ela está pagando. Ah, é menos do que deveria? Tudo bem, esses valores foram ajustados com o Tribunal de Contas da União, pô, né? Que entendeu que aqueles valores eram os valores adequados para aquele tipo de devolução, né? E, é, 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 de fato, linha de trem sem carga não existe. Linha de ônibus sem passageiro não existe. Linha de metrô sem passageiro não existe. E nós temos um problema grave de demanda, né? E se materializou aí muito evidentemente. Agora, a FCA, se ela conseguir fazer a renovação antecipada, ou se a renovação da concessão dela for feita a partir de agosto do ano que vem, ela evidentemente vai ter que indenizar o governo pelo maltrato dessa malha, nos valores que vão ser ajustados em conjunto com a NTT e com o Tribunal de Contas da União, né? Mas, de fato,
achar que vai ter carga, que vai ter trem sem ter carga é utopia. Vamos ao próximo. E próximo slide, por favor. Essa utopia, ela tem muito a ver. Volta ali só um instantinho, pulou um aí. Isso, tá? Esses aí, pessoal, são as conexões do que nós temos no Sudeste brasileiro, basicamente, né? Então, nós temos em verde em cima a ferrovia Vitória-Minas. Ela se conecta à esquerda com uma malha meio vermelha ali da FCA, que entra pelo Centro-Oeste. Uma parte dessa malha da FCA no Centro-Oeste, vermelha também, ela desce em direção ao Porto de Santos, tá? Nós temos aqui é, a, a malha da FCA ainda em vermelho, na beira do litoral, subindo do Rio de Janeiro em direção a Campos. E nós temos aí, meio apertadinho ali no meio, esse trecho que era o Barra Mansa Angra dos Reis, tá? Conectado com a ligação de Barra Mansa para Arcos. Então, isso era e é a malha da FCA. Tá? Vamos para o próximo. Próximo slide. Isso. Bom, aí nós chegamos na 118. Por quê? A 118 ela tem um diferencial. O Brasil vive uma crise portuária, falta de capacidade operacional nos portos, né? Quando nós estávamos fazendo estudos da 118, e a Secretaria de Transportes na época, nós fizemos muitos estudos sobre isso, né? É, Em 2020, por exemplo, o navio ficava, na média, 20 a 23 dias esperando ao largo em Vitória para poder o navio de granel agrícola encostar no terminal de granel agrícola, o TPD-3 do Porto de Tubarão, para embarcar a carga de soja e de milho, por exemplo. 23 dias parado ao largo. Olha a fortuna que isso custava. E isso se intensificou. Isso alcança hoje o Porto de Santos, portos de Santa Catarina, né? Está trazendo até benefícios interessantes para o Rio de Janeiro, porque o Porto do Rio tem se beneficiado disso, porque ele tem um porto que tem uma capacidade excedente interessante, o Porto de Itaguaí também, o antigo Sepetiba, né? E, de certa forma, até o Port do Açu. Tá? Então, o Rio de Janeiro tem essa reserva técnica portuária, diferente da maioria dos locais do Brasil que tem carregamentos portuários e ferroviários e rodoviários importantes. Bom, nesse contexto, com o Porto do Açu, que é um negócio enorme, é um porto gigante, o que já tem feito lá já mostra que ele é gigante, apesar de ser um porto novo, né? Havia então esse estudo que nós, em 2019, entregamos um anteprojeto detalhadíssimo ao Ministério da Infraestrutura com o projeto da ferrovia Rio-Vitória EF-118. Esse projeto visava a conexão entre a região metropolitana do Rio em Nova Iguaçu, né, ali perto ali até de Queimados, na conexão com a MRS, que é a empresa de trens de carga de Bitola Larga, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, que é uma empresa financeiramente muito saudável, com grande carregamento, muito grande, sempre com mais de 100 milhões de toneladas de carga por ano nas suas operações, né? Eu não sei qual é a posição dela agora. Ela, há poucos anos atrás, ela era a 8ª maior transportadora ferroviária do mundo. Então, mesma coisa que Carajás e Vitória Minas, operações gigantescas, né? Assentadas muito fortemente no minério, principalmente o minério de ferro. Bom, então, essa conexão era importante porque no nosso plano nós queríamos conectar o eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte ao eixo do norte do estado do Rio, a sul, Vitória, ferrovia Vitória-Minas, que é aquela ferrovia importante que eu mostrei para vocês no desenho anterior, que está ao norte do Espírito ali ao norte de Vitória, né? Que entra até Belo Horizonte e se conecta com a malha da FCA para o centro-oeste brasileiro. Bom, os estudos de demanda
que nós fizemos na época, né? Fizemos inclusive em conjunto com o próprio Porto do Açu e com a própria, depois a MRS até nos ajudou em dados e tal também. Esses estudos mostravam que havia carga ferroviária ao longo dessa ferrovia, no trecho entre o Porto do Açu e a ferrovia Vitória-Minas, né? Por quê? Porque como os navios estavam ficando mais de 20 dias parados, aguardando no Porto de Tubarão para carregar com granel agrícola, e que a própria FCA já transportava mais de 5 milhões de toneladas de soja e milho por ano dessa região do centro-oeste, ali do oeste de Minas, principalmente, para baixo de Unai e tal, a ferrovia naquele trecho ela tinha uma capacidade limite de 10 milhões de toneladas. Então ela estava transportando 5. Então tinham 5 que podiam vir para o litoral para exportação ou para cabotagem. E por que não vinham? Não vinham porque o terminal aonde essa ferrovia jogava a carga, que é um terminal de produto agrícola, né, que tem que ser para um terminal de produto agrícola, não é para o terminal de minério de ferro. Chegava lá, o terminal estava operando lotado, abarrotado. Os navios esperando 20 dias ao largo para carregar. Então surgiu aí uma oportunidade para que esses 5 milhões de toneladas de cara fossem transportados para o Porto do Açu. E para isso, nós precisávamos da ferrovia Rio Vitória, que viesse conectando a ferrovia Vitória-Minas ao Porto do Açu. Haviam ainda algumas coisas de cargas complementares que foram levantadas, como o próprio, por exemplo, granito. O Espírito Santo é um grande exportador de granito. O Porto de Vitória tem uma limitação grande para a operação desses produtos. Isso, inclusive, chegou a ser operado pelo Porto do Rio de Janeiro. Mas o Açu era bem pertinho, né? O Açu estava a pouco mais de 200 quilômetros da Vitória, Minas. Então, um somatório de cargas, tendo como base principal o granel agrícola, era a sustentação econômico-financeira para o projeto. Mas nós fizemos o traçado, estudamos detalhadamente a demanda até Nova Iguaçu. Então, nós entregamos o estudo completo para o Ministério e falamos: ó, a demanda mostra que tem carregamento que torna viável o empreendimento no trecho norte, desde que ele seja apoiado financeiramente pela União. Ferrovia é um negócio, hoje em dia, muito caro, caríssimo. É muito improvável uma grande ferrovia ser feita em algum país sem ter um subsídio importante do governo. Nos países em desenvolvimento, então, isso aí é taxativo. Seja na África, na América do Sul, na Ásia, entra o governo muito fortemente financiando uma grande parte da obra e assumindo parte dos custos. Bom, então, nosso problema qual era? Tínhamos um bom produto, tínhamos um bom estudo, tínhamos um bom projeto conceitual detalhado, inclusive com topografia e geotecnia. Era um projeto, como projeto conceitual, extremamente refinado, tá? Inclusive com os estudos de demanda, só não tínhamos o dinheiro. Bom, e aí agora, o governo federal apresentou uma alternativa interessante para 118. Achar que você vai fazer uma ferrovia do, do litoral brasileiro ao Mato Grosso numa tacada só e num governo ou em dois governos só, também é uma coisa que não tem base existencial. São investimentos muito caros, com muitas questões técnicas e ambientais para serem resolvidas, e, via de regra, eles não se pagam no financeiro. Eles podem se pagar no econômico. Só que o econômico ele é sustentado pela sociedade. E aí é que o governo entra. Então, com uma parcela dos recursos da renovação antecipada que foi repactuada, que está sendo repactuada nesse momento pelo Ministério do Transporte,
está havendo viabilidade do governo brasileiro poder fazer, de fato, um aporte de recursos para investimentos em ferrovias. E é justamente como é que eles fizeram a mecânica desse investimento para viabilizar uma primeira parte da 118. Esse trecho que está em verde no slide em cima, que é a 118, o projeto que nós entregamos ao Ministério da Infraestrutura, não é PowerPoint, nós entregamos um projeto e estudos enormes entre a região metropolitana do Rio de Janeiro e Nova Iguaçu e a ferrovia Vitória-Minas, que nós não estamos interessados em ir no Porto de Vitória. Nós queremos chegar na ferrovia Vitória-Minas, porque ela é a via capaz de trazer carga de regiões do oeste de Minas e do leste de Goiás e mesmo até de uma partezinha do Espírito Santo. Tá? Bom, então, o que o governo federal bolou? Bem, como a ferrovia Vitória-Minas existe e a Vale do Rio Doce tem que pagar um complemento da outorga financeira à União, a União falou o seguinte: olha só, entre a ferrovia Vitória-Minas, na beira do litoral, e o porto de Ubu, que é da própria Vale do Rio Doce, que fica na localidade de Anchieta, no Espírito Santo, eu vou fazer o seguinte, Vale, eu vou descontar uma parte do que você tem que me pagar e você constrói esse trecho da ferrovia, que são 80 quilômetros. Então, uma parte dos 17 ou 18 bilhões que você tem que me pagar, eu vou descontar essa construção. E, como ela está diretamente conectada com a ferrovia Vitória-Minas, você vai ser o operador, vai ser considerado uma extensão da ferrovia Vitória-Minas. É a mesma coisa que se a gente pegasse, por exemplo, a linha do metrô lá na Barra e falasse: olha, ela está chegando ali no Jardim Oceânico, eu quero colocar essa linha até o antigo Cebolão, onde tem aquela parte lá do BRT. Não é? É a mesma bitola, não há geração de tráfego nessa pedaço sem poder passar no trecho anterior do metrô, então é uma extensão do metrô. Tá? Aí tem que ver como é que fica a parte dos aportes financeiros. Então foi isso que o governo federal fez nesse trecho da ferrovia. Que é só para lembrar, pessoal, se a ferrovia não chegar na Vitória Minas, ela não tem utilidade nenhuma, praticamente. Ela tem que chegar na Vitória Minas, que é o escoadouro das cargas de parte do centro-oeste e do oeste de Minas Gerais. Bom, esse trecho de Anchieta até o Porto do Açu, o governo federal fez o seguinte: falou, olha só, eu vou pegar uma parcela dos recursos que eu tenho que receber de alguns desses concessionários ainda e vou colocar praticamente todo o dinheiro da implantação nele. Tá? Então, esse trecho entre Anchieta e o Porto do Açu, ele está sendo viabilizado financeiramente com um aporte da União. Vou mostrar para vocês, é um aporte até, não vou nem dizer que é de pai para filho, é de avô para neto. Tá? É coisa diferenciada, que é muito boa para o Rio de Janeiro. E na concessão que eu vou fazer, que vai ser entre Anchieta e Nova Iguaçu, eu vou dar prioridade inicial para o trecho entre Anchieta e o Porto do Açu. Por quê? Porque faz falta um porto com capacidade excedente no Brasil, como tem o Açu. Eu vou conseguir puxar cargas do Centro-Oeste e do Oeste de Minas pela FCA e pela Vitória Minas, ela vai descer para o Porto do Açu e vai embarcar ou vai desembarcar. Bom, e o trecho seguinte eu vou deixar dentro da mesma concessão e vamos estudar uma maneira de que interesse o concessionário de fazer o investimento. Ué, mas por que ele não faz o investimento de cara? Porque de cara tem duas questões. A União não tem o volume de recursos para aportar, para complementar esse trecho, que nós podemos estimar em pelo menos 7 bilhões de reais do Porto do Açu a Nova Iguaçu, na MRS. Além disso, esse trecho
não é produtor de cargas de natureza ferroviária. Pergunto para vocês, Casimiro de Abreu, ou mesmo Nova Iguaçu, ou outros municípios ao longo desse trecho, o que eles produzem de carga de natureza ferroviária? Tem siderúrgica? Não. Tem grandes metalúrgicas? Não. Tem exploração de minérios em grande quantidade? Não. Tem produção agrícola de grande porte? Não. O que vai transportar então? Então é aquela escolha de Sofia. Ou a gente tenta fazer tudo e pode não encontrar ninguém para implementar, porque precisa de uma fortuna, 3 bilhões e tanto, mais 7 bilhões, de 10 bilhões de reais. Onde é que vai arrumar esse dinheiro? Ou vamos tentar ver o que o governo federal está fazendo, que está parecendo que é até uma coisa bacana para a gente. Foi exatamente isso que eu falei durante a audiência pública que ocorreu, acho que há uns 2 meses atrás, se não me engano a memória, aqui no Rio, da 118. Lembrando que teve audiência sobre o mesmo tema, igualzinha a do Rio de Janeiro, em Brasília anteriormente, em Vitória, e ninguém do Rio de Janeiro, a não ser eu e uma outra pessoa da área de turismo, né, de turismo ferroviário, falamos. Pô, só foram descobrir o assunto na audiência pública do Rio de Janeiro, um assunto que está rolando há 4 anos. E a audiência pública de Brasília foi uma audiência pública híbrida. Quem se inscrevesse antecipadamente podia fazer perguntas e ter respostas ali na hora. Deixaram para fazer tudo aqui no Rio de Janeiro, na audiência pública, né? Foi acho que janeiro ou fevereiro. Que dia, quando é que foi, Diogo? Foi janeiro ou fevereiro? Foi em fevereiro, mas não esquece que a gente estava lá também, Delmo, em Brasília, no Espírito Santo e aqui no Rio, Sim, mas praticamente fomos nós que falamos defendendo. isso. Eu, de Sim, fato, exatamente, vocês exatamente. estavam lá, é verdade. Sim, Mas estava lá. é, a gente não pode, a gente tem que ter paixão para as coisas, mas a paixão não pode encobrir a razão, né? Não. Então, o que fizeram na audiência pública no Rio de Janeiro foi criticar o Ministério dos Transportes do começo ao fim, por ele estar dando um presente para o Rio de Janeiro, que ele está dando 3 bilhões 280 milhões de reais de outorga financeira, que vai vir da MRS Logística e vai ser repassado para o empreendedor desse trecho. Ah, Então, exatamente. Não é que a gente não apoia toda a ferrovia, mas pelo menos a gente tem que apoiar o que é possível se fazer no momento. Então, que se faça faseado e começando por onde carrega a carga, né? Como você mesmo estava falando. exatamente, é isso aí. Vamos então para o próximo slide. Bom, a ferrovia Rio-Vitória 118, que na verdade ela não é Rio-Vitória, ela é Rio-Vitória-Minas, Nova Iguaçu, Vitória-Minas, né? Ela tem a estratégia de implementação dela pela União dividida nesses 3 segmentos. O primeiro segmento entre Anchieta e Santa Leopoldina, que é onde ela entronca com a ferrovia Vitória-Minas, com 80 quilômetros de extensão, que vai ser construído pela Vale do Rio Doce, pela Vale, com recursos, com parcela dos recursos que a Vale vai pagar na outorga complementar à União. Existe o trecho São João da Barra, que é o Porto do Açu, na verdade, até Anchieta, tá? Que é o trecho que o governo federal está dando 98% dos recursos para as obras. Pessoal, vamos destacar: 98% dos recursos das obras é 100%. Então ele está dando o dinheiro todo, tá? E esse dinheiro vai ser repassado pela MRS Logística, que é Rio, São Paulo, Belo Horizonte, que vai pegar essa parte praticamente integral do complemento da outorga financeira, disponibilizando para o Ministério dos Transportes fazer esse aporte de investimento. E o trecho seguinte, esse trecho tem 170 quilômetros. O trecho seguinte, entre o Porto do Açu, São João da Barra, e Nova Iguaçu, onde entronca com a MRS, com 325 quilômetros, que não foi esquecido, não foi abandonado. Tem inclusive o traçado estudado.
E é isso, nós, na Secretaria de Transportes, demos, não é verdade, Diogo? Em 2019, o Ministério da Infraestrutura. É Está tudo verdade. lá, É tá? quase um projeto básico que a gente fez lá. Pois é. Então, o que acontece? É, esse tem que se encontrar oportunidade de investimento para isso. Só que o seguinte, destacando, a quantidade de projetos ferroviários que o governo federal tem a intenção de implementar onde já existe carga agora, não é que vai ter amanhã, né? Por exemplo, o Ministério quer estender a linha que está sendo construída e finalizada pela Vale do Rio Doce no Mato Grosso, né? Que é a FICO, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Ele quer levar essa, essa ferrovia mais à frente para chegar no coração da produção da soja, que ele já atravessa parcelas, áreas importantíssimas de produção de soja no Mato Grosso, né? Mas ele quer levar até Sorriso, que é o núcleo do negócio. E tem outros empreendimentos que o governo federal quer colocar recursos. Ele quer acabar a FIOL 1, por exemplo, e tem outras coisas, né? Tem outros investimentos importantes. Então, é, é preciso haver uma percepção que os recursos são finitos e os desafios são imensos. Em locais do Brasil que têm volumes muito expressivos de carga e que essa carga já chegou em tal volume que já até passou do momento de transferir do caminhão para o trem, porque são volumes muito grandes. Então você bota uma composição com 100 vagões para o transporte de produtos de granel agrícola e você tira uma quantidade imensa de caminhões da linha numa viagem só. Esses lugares têm questões prementes. Não é que vamos ter carga. A carga está sendo um problema, está aumentando o custo logístico, está tornando a operação rodoviária mais perigosa, que são muitos caminhões, né? Então, essa é a estratégia que o governo tem. Vamos para o próximo, por favor. Isso. Quando nós estudamos a Rio Vitória, né, a 118, nós fizemos o que se chama de ramp-up da carga, aonde nós queríamos, na medida do possível, pegar trechos da ferrovia antiga da FCA, da Rio Vitória, utilizar, preservá-los para utilizar em alguns trechos, principalmente na região metropolitana do Rio e na região de Campos e Macaé, para futuro uso pelo transporte público, né? E implementando os trechos conforme o volume de carga ia aumentando. Era a estratégia. E é mais ou menos isso, ou melhor, é praticamente isso que o Ministério dos Transportes fez. Ele só não detalhou o trem de passageiro, como é que ele ia entrar nisso. Só que o trem de passageiro, nós estamos vendo aí a questão da supervia, né? O trem de passageiro é uma coisa complexa, cara e sempre deficitária, né? Então, isso aí tem que ser tocado com muita calma. Uma boa parte do traçado no trecho do Açu para o Espírito Santo, uma boa parte não, 100% do traçado entre o Açu e o Espírito Santo e a Vitória Minas é, é, é Greenfield, ou seja, ferrovia em leito 100% novo, tá? E no trecho do Açu a Nova Iguaçu existem trechos Greenfield, que são trechos novos, tá? E trechos Brownfield, que seriam trechos de recuperação e reconstrução da linha no traçado antigo. Só que com uma diferença. Está se passando da bitola métrica para a bitola larga. Então a terraplenagem é toda nova, tudo é novo. O que se aproveita é a faixa de domínio, que assim mesmo já vem sendo questionada. Eu acho até que de forma injusta e desconhecedora da realidade. Mas, por exemplo, no trecho onde tem as reservas dos mico-leão-dourado, por exemplo, a, a Rebio União, Reserva Biológica da União, que é uma das duas áreas principais lá do mico-leão-dourado,
A Rebiunião era uma fazenda de eucaliptos que a rede ferroviária plantou para poder, dali não sei quantos anos, cortar esses eucaliptos e fazer a dormente de trem, para não ter que trazer dormente com madeira de longe, da Bahia, do Mato Grosso, de Minas Gerais. Bom, a linha de trem, ela corta a Rebiunião. Claro, evidente. E a mesma coisa na outra reserva biológica, que é Poço das Antas. A ferrovia está lá há 120 anos, ela não está operando há pouco mais de 15 anos. Mas durante 120 anos, praticamente, ela operou. E agora, o ICMBio já disse que não concorda de maneira nenhuma que o trem volte a passar lá. Ué, mas ele nunca deixou de passar porque a faixa de domínio está lá, estão com os trilhos, estão cercados. Só retirar desse trecho, dessa Rebio Poço das Antas, vai aumentar a extensão do traçado em 50 a 60 quilômetros no mínimo. Esses 60 quilômetros no mínimo, nós podemos colocar que a conta vai ser, no mínimo, 1 bilhão e tanto de reais a mais. Então, é uma coisa assim que está havendo uma segmentação, um equívoco no olhar das coisas, que quando a gente olha o empreendimento de infraestrutura, a gente tem que ter um olhar é, muito abrangente, né? E é, cada um olhando de per si não vai dar certo e vai ficar muito mais caro. Então, o ICMBio está esquecendo que a ferrovia está lá 100 anos antes, praticamente, da reserva biológica ter começado. Segundo, que a ferrovia é um tipo de transporte que ele é entre os mais, vamos dizer assim, amigos do meio ambiente, né? A terceira coisa é que fazer essa conta da ferrovia aumentar 1 bilhão e meio a mais vai tornar a ferrovia mais difícil de sair. E aí, o tráfego rodoviário que passa ao lado da reserva vai ter que aumentar e muito. E ele aumenta de uma forma é, menos adequada ambientalmente do que na ferrovia, né? Mas aí cada um quiser olhar para o seu trecho, não sai projeto nenhum. Bom, vamos à frente então. Então, isso aí é um mapa que simplifica com a ferrovia conectada entre a Baixada Fluminense, MRS, Nova Iguaçu e a Vitória Minas, que é esse negocinho que está em verde aqui, escrito Porto de Vitória, né? Mas na verdade é um pouquinho, o desenho está muito apertadinho, mas na verdade é alguns 20, 30 quilômetros para cima do Ponto de Vitória, né? Que é na Vitória Minas. Aí nós vamos ter, na verdade, um anel ferroviário, que aí nós vamos conectar a MRS Logística, tá? Que é essa ferrovia que vai em direção a São Paulo. Nós vamos ter a Ferrovia do Aço com um carrossel em direção a Belo Horizonte. Nós vamos ter a Rio Vitória, a Rio Vitória Minas. Nós vamos ter a Vitória Minas e o feixe de linhas da FCA no Centro-Oeste, né? E no oeste de Minas. Então, a gente ficaria com uma situação muito interessante, que para ficar melhor ainda, poderia no futuro e deveria ser complementada pelo que eu coloquei no início da nossa apresentação, que eu escrevi até alguma coisa hoje no nosso WhatsApp, que é a EF 354, que ela ia sair mais ou menos aqui no Porto do Açu, num feixe, indo em direção a Minas Gerais, pegando vários carregamentos até chegar no Centro-Oeste, e na ferrovia Vitória Minas, na ferrovia Norte-Sul. Então, para isso, o nosso projeto apresentado no Ministério dos Transportes, ele previa o seguinte, que a Rio Vitória, ela seria uma ferrovia em bitola larga no trecho entre a Baixada Fluminense e Nova Iguaçu ao Porto do Açu, de forma que, eventualmente, trens procedentes no futuro de Belo Horizonte ou de São Paulo
chegassem ao Porto do Açu, sem transbordo, e do Porto do Açu em direção à Vitória, à ferrovia Vitória-Minas, a ferrovia seria em bitola mista, ou seja, ela teria a bitola larga e teria a operação da bitola métrica com terceiro trilho, né? Isso ia permitir que as cargas da FCA e da Vitória Minas pudessem chegar ao Porto do Açu também. Sim, e por que que não está trazendo o terceiro trilho com a bitola métrica, né, a mista, até o Rio? Porque não haverão carregamentos que justifiquem isso, né? Não haveriam carregamentos. Mas se nós não tivermos o trecho de bitola métrica nesse negócio entre o Açu e a Vitória Minas, a gente não traz carga de Minas e do Centro-Oeste. Pessoal, o Rio de Janeiro tem 43 mil quilômetros quadrados. Minas Gerais tem mais de 500 mil, né? Fora o que tem no Centro-Oeste. É evidente que as zonas de produção no interior vão ser muito maiores do que as nossas zonas de produção, aqui para baixo, para o tipo de carga ferroviária, que é uma carga de média e alta densidade e grande volume, né, a média e grande distância. Tá? O que é importante nisso, e é preciso estar atento, é que a ferrovia, o que o Ministério dos Transportes está fazendo na 118, ele já determinou nos estudos, na modelagem, que entre o Porto do Açu e Anchieta, onde está o Porto do Bu, o concessionário vai ter que construir a ferrovia em bitola mista. Ele vai ter que ter a bitola larga e vai ter que grampear o terceiro trilho. E o que é importante ficar atento é se o trecho que a Vale do Rio Doce vai fazer, se ela vai seguir esse conceito também, que é o da bitola mista, né? Porque se ela botar só a bitola métrica agora, vai ser praticamente inviável colocar a bitola larga no futuro. Porque quando você faz a terraplenagem para a ferrovia, você tem que atentar para a bitola que você vai atender. A plataforma tem que ter uma determinada largura, senão você vai ter uma perda de investimento e um reforço, necessidade de investimento adicional imenso que, em geral, tornam o empreendimento muito difícil. Então, o pessoal tem que estar olhando muito mais para isso do que estar preocupado no trecho inicial da ferrovia. Por quê? Para poder fazer o trecho até o Rio de Janeiro, vai custar, no mínimo, mais 7 bilhões de reais. E se não fizer o trecho que o Ministério dos Transportes está alocando os recursos, a ferrovia não vai ter carga nenhuma. E ela não vai durar nada, né? Então, essa coisa tem que ficar atento, em vez da gente ficar imaginando equivocadamente, com as maiores boas intenções, que o Rio de Janeiro vai ser um puxadinho do Espírito Santo. Não é nada disso. Bom, nesse meio tempo, com a construção de outros empreendimentos portuários no Espírito Santo, ao norte de Vitória, inclusive da Vitória Minas, já conectados nesse momento por ferrovias, tá? Está se configurando uma mudança importantíssima também no carregamento da futura Rio Vitória, no trecho entre a Vitória Minas e o Porto do Açu, que entrou um carregamento novo muito grande, muito provável, de ferro, que vai ser transportado para o Porto do Açu, onde lá vai ser industrializado e transformado em ferro esponja, tá? Que é a história do tal do HBI, que é um produto que as siderúrgicas tendem a usar cada vez mais, porque quando você usa o HBI, você emite muito menos poluente do que numa redução normal, como é feito tradicionalmente. E aí, isso é uma carga, vamos dizer assim, de certa forma, preciosa, por exemplo, para siderúrgicas europeias ou japonesas, ou mesmo brasileiras. Nós temos uma siderurgia moderna no Brasil, né? Que o HBI é um elemento que tende a ter um crescimento muito grande na, na, no consumo siderúrgico a nível mundial até. O slide apagou, eu já estou acabando, mais É, uns. não, eu acho que não sei o que é que houve com a Pri aqui. Eu estou É, perguntando. Ah, já está retornando aí.
Falta pouquinho. Vamos para o próximo, então. Esse slide aí é da própria audiência pública da NTT, que eu peguei. Vamos lá. O anterior também, que aparece a malha da FCA também. Pode mudar o slide, por favor. O que eu falei está mais ou menos escrito aqui, né? Vamos para o próximo. Mesma coisa aí, tá? O que é importante, pessoal, é a gente imaginar o contexto que nós estamos vivendo. Sonhar não vai resolver, tá? Sonhar é bom, mas a gente, para passar para a prática, tem que ter o pé no chão. Então, esses aí são estudos de demanda que foram desenvolvidos no projeto lá do Pôr do Açu. São os estudos mais modernos de demanda, tá? A fila vai andando. O Espírito Santo vai embarcar uma parte desses 5 milhões de toneladas que a gente imaginava do granel agrícola muito antes da gente, porque está sendo feito um porto que está em fase bem adiantada ao norte da Ferrovia Vitória-Minas, na própria Ferrovia Vitória-Minas, né? Mais ao norte de Vitória, que é o porto de Metame, e que esse porto já conta com a ferrovia. Quer dizer que esse porto, na hora que ele tiver o terminal de granel agrícola pronto, é evidente que ele vai pegar esse granel agrícola primeiro. Só que eles não têm as condições para ter a carga, por exemplo, do HBI que surgiu nesses 5 anos. Eles não têm essa condição de pegar que nós temos no Porto do Açu, né? Que não tem como comparar o Porto do Açu com esses outros portos, tá? Então, é, é muito difícil você firmar uma ferrovia sem você ter uma alocação praticamente certa de grandes volumes de carga, tipo carga mineral ou carga agrícola de grande tonelagem. Vamos em frente, outro slide. Bom, resumidamente, o projeto do Ministério do Transporte, que foi apresentado na audiência pública, fala que o trecho que está sendo licitado da Rio Vitória terá a bitola mista, né? 1,60 e 1 metro, né? Fala da qualidade da via em termos de gradiente, a rampa, aquele negócio todo, tá? A altura de lastro que tem que ter, essa é a parte técnica construtiva, né? O trilho TR-60. Vamos lá. A velocidade e tal, vamos em frente. E aí aí é que é o X da questão. Por quê? Projetar a ferrovia e descobrir que há necessidade de carga ou não é muito importante. Mas se não estudar e não tiver certeza da financiabilidade do empreendimento, isso não serve para nada. Porque sem o dinheiro você não implanta. E o que que nós estamos vendo nesse slide, que é da própria audiência pública, são 2 slides da audiência pública que eu botei aí, né, sobre investimento e custeio. O primeiro é que vocês vão ver nesse slide da esquerda que ele tem uma concentração muito grande de investimentos ali em 5 anos, né? Tem o primeiro e o segundo ano e tal, depois tem 5 anos de forte investimento. Depois, um investimento pequeno ao longo da concessão de 30 anos, que é praticamente o sustaining dela, né? E aí, então, prazo total de concessão 50 anos, o WACC, né, que é a rentabilidade do negócio. E olha o que está escrito embaixo, pessoal: 3,28 bilhões de reais que a União está colocando de recursos a fundo perdido para viabilizar o empreendimento. Por que que vocês acham que a União está botando dinheiro nisso? É porque é público e notório que a grande maioria das ferrovias, tá, eu diria até no mundo, elas precisam de um suporte financeiro de governo, porque senão ela não se paga. E isso não é só para ferrovia, não. Em geral, acontece para rodovia também. Vou dar um exemplo depois. Então, o desembolso, o custo dessa etapa inicial de obras da ferrovia é 3 bilhões e 300. O governo está dando 3 bilhões e 280. Ele está dando dinheiro todo, pessoal. Agora, uma coisa é dar 3.280, outra coisa é somar 3.280 mais 7, 10.280. Onde é que vai arrumar o dinheiro? Não existe. Esse dinheiro, inclusive, ele deverá, muito possivelmente, já está mais ou menos que alinhavado isso, ele vai ser transferido da outorga complementar da MRS.
Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Está sendo colocado aí. A MRS está pagando o governo e o governo aporta no empreendimento. Vamos ao próximo. Outra notícia importantíssima aqui. Isso tudo é da audiência pública, hein? A concessionária deverá implantar o trecho ferroviário da 118 de Porto do Açu a Anchieta no prazo de 8 anos contado da data de assunção do contrato. Se vocês olharem ali, a assunção do contrato, se não me falha a memória, é 2026. Tem que fazer o licenciamento ambiental, tem que desapropriar, tem que fazer detalhamento de projeto. É um prazo, né? Não é um prazo longo. Diria até que para o empreendimento desse, né, então tem um prazo bem apertado. São O cara vai. 3 anos de projeto e licenciamento, os É. 3 primeiros anos. E É leva isso apertado. mesmo. Isso leva mesmo. Sim, sim, sim. Bom, então, quer dizer, é difícil compreender porque algumas coisas que eu ouvi, por exemplo, a ferrovia é fator de reindustrialização para o Rio de Janeiro. Isso para mim é uma novidade. Por quê? Porque nós temos, saindo da Baixada Fluminense, saindo do Porto do Rio, a linha da MRS que vai para São Paulo e para Belo Horizonte. Linha, por sinal, maravilhosa. Há poucos anos atrás eu me lembro que a MRS, eu já falei para vocês, ganhou um título aí de 8ª maior transportadora ferroviária do mundo. A linha dela é um espetáculo, do São Paulo Belo Horizonte. As linhas, né? Bom, como essa estrada de ferro era a principal, era a menina dos olhos da rede ferroviária federal, naquela época ela já era a melhor da malha federal, fora Vitória, Minas e Carajás, que eram operados pela Vale, né? Quando empresa estatal. É, há mais de 120 anos essa ferrovia existe. Por que que o eixo do Rio de Janeiro em direção a São Paulo e a Belo Horizonte não é todo industrializado? A ferrovia estava ali para garantir a reindustrialização ou a industrialização? Não, não foi. Aonde que tem indústria no Rio de Janeiro, no interior, nesse eixo todo? Aonde tem essas indústrias? Na Baixada Fluminense tem pouco, né? Vamos tirar, basicamente, pouco de indústrias que usam carga ferroviária. Vamos tirar a siderúrgica, a antiga CSA Thyssen, agora chama. Como é que é o nome? Diogo, que é dos argentinos, né? Não vou lembrar agora. Do lado ali do Porto de Itaguaí, vamos tirar o complexo industrial que existe em volta da Reduc. Aonde estão as outras indústrias que usam carga ferroviária intensivamente? Ou medianamente, Pedro? Não conheço. Bom, aí nós vamos para o núcleo de Volta Redonda da Barra Mansa, indústria siderúrgica e metalúrgica, mesma coisa em Resende. Indústria siderúrgica, indústria automotiva, tudo bem. Por que que não está industrializado desde Nova Iguaçu até, até, até Três Rios? É a Térnio. Até Térreo, né? Cirúrgica. Então, pessoal, isso aí são equívocos que a paixão às vezes leva a gente a imaginar que é uma perseguição com o Rio de Janeiro. Pelo contrário, o Rio de Janeiro está sendo muito beneficiado. Por quê? Arrumar 3 bilhões de reais para investimento a fundo perdido é muito difícil. E se conseguiu. Então, nós somos vitoriosos. Agora, arrumar 10 bilhões é uma missão impossível. Pode chamar o cara lá daquele filme da televisão que ele também não vai conseguir. 10 bilhões a fundo perdido, né? Lembrando que o estado do Rio está com um orçamento apertadíssimo, né? Com déficit aí projetado enorme, né? Para esse ano e para o ano que vem. A prefeitura do Rio também não tem esse nem de perto dinheiro para isso. E as demais prefeituras a mesma coisa. É muito difícil. Nós não podemos nos arriscar a perder um negócio que é uma coisa maravilhosa para o Rio de Janeiro em cima de um sonho. O que a gente pode fazer é tentar estudar condições que ajudem a viabilizar
esse empreendimento da 118, entre o Açu e a Baixada, Nova Iguaçu, no menor prazo possível. Uma das maneiras da gente fazer isso é ver exatamente, eu falei isso na audiência pública, qual o traçado que está colocado da ferrovia. Vamos tornar esses terrenos de utilidade pública e as prefeituras não permitirem que eles sejam destinados a outra finalidade. Isso já vai reduzir. Se tivéssemos feito isso com o arco metropolitano do Rio de Janeiro, ele tinha custado menos da metade do que ele custou, estaria sendo muito mais útil do que hoje. Porque hoje, apesar da importância extraordinária dele, tudo muito bom, ele está na franja da região metropolitana, mas ele poderia estar no meio, que seria mais útil para a logística, né? Então, isso a gente poderia estar fazendo, mas ninguém fala nisso. Vamos para o próximo, que acho que falta um slide ou dois só. Esse é o cronograma do Ministério dos Transportes. Ah, não, isso aí é antigo. Não, pessoal, isso aí tem 2 meses que foi apresentado na audiência pública do Rio. Então, audiência pública, agora ele, daqui a poucos meses, vai estar sendo encaminhado para o TCU, né? E deve ser licitado, o leilão deve ser no primeiro trimestre de 2026. Vamos à frente. Aí eu queria falar de um outro projeto interessante, que o Rio de Janeiro vai ser muito beneficiado também, que é a Rota do Café e do Calcário. Quer dizer, está se conseguindo salvar um trecho ferroviário importantíssimo no norte do estado do Rio, e essa semana passada houve a reunião pública lá da NTT em Brasília, né, para apresentar as duas prioridades nacionais em termos de chamamento público. Chamamento é uma estrutura de licitação mais simples, né, e visa, nesse caso específico, aqui e lá no Rio Grande do Sul, que são os 2 pilotos que foram definidos pela União, e visam a recuperação de 2 trechos inoperantes da malha, da antiga da FCA, no caso, o Varginha Lavras e o Barra Mansa Angra, e associado ao trecho Arcos, que é onde estão as jazidas de calcário da CSN, Barra Mansa, Volta Redonda. Então, com isso, nós vamos salvar, dentro do território do Rio de Janeiro, mais 117 quilômetros de linha ferroviária antiga, que serão revitalizados. Uma grande diferença: ela vai chegar, essa linha vai alcançar fisicamente a maior região produtora de café do Brasil, com mais de 30% da produção nacional de café, que é o entorno da região de Varginha e Três Corações, que é uma região produtora também de, granéis agrícolas, de milho, de soja e outras coisas, uma região muito rica, né? E esse chamamento vai abranger mais de 700 quilômetros de linhas. Quer dizer, vão ter mais 700 quilômetros de linhas ferroviárias restauradas, recuperadas operacionalmente e comercialmente, direcionadas para o Rio de Janeiro, seja para Barra Mansa, seja para Angra dos Reis. Em Barra Mansa, essas cargas podem fazer, inclusive, o transbordo do container, que serão cargas containerizadas, né, certamente, em direção a Santos, ao Rio, a Angra ou não, né? Quer dizer, o Rio de Janeiro vai ficar uma situação muito, muito interessante nisso. Para quem não, para quem há 4 anos atrás, 5 anos atrás, imaginava que não ia ter nada, que não tinha conseguido dinheiro e recursos para isso, né? Nós vamos sair com as duas extremidades do estado muito bem atendidas, com essas linhas da 118 e, e da Rota do Café e do Calcário, além da operação da MRS. Uma situação inimaginavelmente melhor. Temos ainda algumas outras metas que são importantes, mas são de muito menor investimento, nem comparar, que é a reativação, pelo menos, a ampliação, melhor dizendo, do trem turístico de, de, de Miguel Pereira, com mais 18 a 20 quilômetros de extensão, é uma outra meta que nós temos, e o trem
o trem chamado Trem Azul, antigamente, que era o trem lá de Paraíba do Sul, que era um trenzinho turístico muito bacana. E para finalizar, já está em pré-operação comercial um esforço extraordinário que o pessoal da ONG Amigos do Trem fez no trecho entre Três Rios e Chiador, que era um antigo trecho da malha também da FCA, que ia para Cataguases, Leopoldina, né? E que essa ONG, com muita persistência, um trabalho extraordinário, eles conseguiram é, é, que fosse revitalizados esses primeiros 30 e poucos quilômetros. Eles já estão com a composição, com o trem, com tudo. Não vai demorar, eles vão começar uma operação comercial regular e a intenção deles é estender isso, passando ali de Além Paraíba, entrando em direção a Cataguases e Leopoldina. Então, é um cenário muito auspicioso e, e muito que exigirá muita perseverança. Agora, nós temos que ter certeza no que nós estamos pedindo. Não é pedir com o coração, é pedir com a razão, baseado, lastreado no econômico financeiro. Senão o resto todo é conversa, tá? Sonhar é bom, mas é só para a gente ter um horizonte de visada. Mas nós precisamos realizar. Bom, eu acho que esse era o último slide, acho que não tem mais nenhum. Ah, tem duas fotos aí do trem turístico, que nesse trecho, esqueci de falar, tem a reintrodução de um trem turístico. Mais um slidezinho aí só, por favor. Ó, por que que essa linha vai dar certo? Porque ela está assentada num dos dois maiores portos secos e regiões produtivas de café do Brasil e de outros produtos, que é esse Porto Seco do sul de Minas e a região de Varginha, que é um negócio de Três Corações, é impressionante. A quantidade de fábricas que já tem de medicamentos aí para cima também, vocês não têm ideia. Tá? Então essa ferrovia vai ter muita utilidade. Pode mandar o próximo slide. Conectado ao Porto de Angra, tá? Uma operação customizada, não é para navio de 360 metros, não é nada disso. São navios menores, de 2.000 contêineres no máximo, né? 1.500 contêineres, com uma operação customizada. Produto valioso não precisa, nós não vamos mandar, ninguém vai mandar carga de café do Porto de Angra para a China. Isso é para o mercado americano e europeu só. São cargas customizadas e outro tipo de carga, do químico e tal, não sei o quê. Próximo slide aí. Aí vai aparecer o trenzinho turístico. Ó. Esse trem, ele funcionou até 1993, se não me falha a memória. Não era um trenzinho pequeno, não. Vocês estão vendo quantos vagões tem aí? Bom, esse trem transportou no último ano contínuo de operação dele 80 mil passageiros turísticos e cada um pagava US$ 40 por viagem. Também não era barato. Era uma viagem contemplativa entre Angra dos Reis e Leeds. Quando chegava lá em Leeds, tinha uma feirinha, era a vida de Leeds, era esse trem. A feira de produtos orgânicos, de artesanato, era um negócio que movimentava a cidade. E esse trem funcionava regularmente. E você, para conseguir uma passagem, 3 meses na fila de espera para conseguir. Então, nós temos certeza que com a recuperação da linha de carga, o trem turístico, que é esse aí da Mata Atlântica, Angra Leeds, vai voltar. Mais um slide que tem a cabine por dentro. O negócio era bacana, Pampa. Olha como é que era a cabine. Isso aí aconteceu e vai voltar a acontecer com a rota do café e do calcário. E isso pode, inclusive, motivar o pessoal de Minas a querer botar trechos de trem turístico na linha da rota do calcário e do café. Bom, pessoal, era isso que eu tinha a apresentar a vocês. Eu agradeço aí a gentileza, tá? Bom, Del, nós é que agradecemos uma apresentação rica, cheia de dados, né? Muito obrigado. Eu sei que o ideal seria a gente abrir para uma reflexão agora, mas infelizmente nós já são meio-dia. Não Então, pode me deixar falar que complica. a proposta que eu faço para vocês é a mesma do nosso início da reunião que eu fiz antes. Na nossa próxima reunião, todos que participaram continuarão convidados para que a gente possa, inclusive Delbo,
né, por favor, na próxima reunião, para que a gente possa discutir, conversar a respeito dessa apresentação. Até é bom que a gente tenha um tempo, a gente vai colocar a apresentação no grupo, a gente vai colocar a apresentação no grupo do WhatsApp e a gente vai ter bastante tempo até de rever, de olhar de novo a apresentação, se for o caso, e as pessoas que não puderam vir também de olhar. E aí a gente pode fazer uma reflexão muito boa na próxima reunião para ver quais as estratégias que podemos assumir. Todos concordam com isso? Na Ok, Diagro obrigado. também, Fred? Oi, Real. Concordo. Na Diagro também? Também, também. Como vocês estão aqui, tanto a Diagro Concordo. como o pessoal da política pública, eu vou continuar convidando na próxima reunião para que a gente possa discutir isso, né? Porque, vamos dizer assim, a gente vai estender essa apresentação do Delmo por 2 reuniões consecutivas, ok? Perfeito? Tudo bem, Delmo? Tranquilo? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Infelizmente, tinha mais gente inscrita que não pôde vir, mas o recado está aqui. A reunião fica gravada no YouTube, né? Isso, na verdade, não foi uma apresentação simples, é uma nota informativa de primeira qualidade, com muita informação, com muita coisa para a gente estudar e pesquisar. E vamos para a próxima reunião para a discussão que se faz necessária. Ok? Então, muito obrigado pela presença de todos. Volto a vê-los na próxima reunião e qualquer coisa nos comunicamos no grupo do WhatsApp. Delmo, muito obrigado. Você foi perfeito nessa sua apresentação. Parabéns. Ok. Boa tarde, então. Boa tarde. Boa tarde a obrigado todos. vocês. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a Boa todos. tarde, Boa senhor. tarde.